E aí, lindos? Bem-vindo a mais uma aula do nosso curso maravilhoso, Método GPX, do zero ao avançado em PalpPix. E, gente, chegou o momento da nossa aula do checklist do cliente. Na verdade, muito embora seja um checklist do cliente, é um checklist para proteger o advogado, tá? Vou compartilhar minha tela já com vocês. Vocês têm o modelo do checklist aí. Eu vou explicar para vocês o porquê é importante vocês fazerem esse checklist do cliente. Primeiro ponto. Com esse checklist, eu até falei dele, né, nas aulas passadas. Então, resumindo aqui para vocês, ele é para proteger o advogado contra litigância predatória e representação da OAB. Litigância predatória por quê? Advogado, seguinte, quando vocês tiverem muitos processos contra os bancos vão verificar isso e vão colocar, podem colocar no processo, ó, ela tem, sei lá quantos processos, ela quer litigar de forma predatória, ela só fica entrando com processo, ela só fica metendo louco em nós aí e tal, tá litigando de forma predatória. Não tô não, meu amigo. Aí você vai mostrar o checklist do cliente, ó, eu não tô litigando de forma predatória. Você vai, inclusive, poder entrar com um processo contra o banco e pedir indenização para o banco, porque ele está te acusando de uma litigância predatória. E você não vai deixar isso barato, não. Você vai entrar contra o banco pedindo indenização por dano moral pelo seguinte: banco, eu não estou litigando de forma predatória. Se eu tenho vários processos contra o seu banco, é porque você deu causa. Eu estou apenas indo atrás do direito dos meus clientes. Se o meu cliente cair numa fraude que você deixou, eu vou te processar e ponto, acabou. E se você ficar falando que eu estou litigando de forma predatória, você vai responder por indenização por dano moral contra mim, né? Por mim, na verdade, né? Porque você vai processar o banco porque ele falou isso para você, tá? Outra coisa também muito importante, advogado. O checklist do cliente serve para precaver o advogado de representação na OAB. Vamos colocar uma hipótese aqui, advogado. Se você perde o processo, né? Vamos supor que você perdeu o processo aí de fraude bancária do seu cliente. E o seu cliente fica puto, fala, mano, caralho, como é que você protegeu, você perdeu, não sei o quê, você colocou informação no processo que não era para ter colocado, vou te representar no AB. Ó, meu amigo, sinto muito, processo é assim mesmo, a gente pode recorrer, tá, não sei o quê, enfim. E você vai explicar, ó, eu não coloquei, informações no processo aleatório, foi você que me falou. Eu tenho um checklist seu assinado. Tudo que eu coloquei no processo está aqui, com a sua assinatura embaixo. E daí ele vai ficar meio cabreiro de te representar. Mas se ele te representar e a OAB pedir explicações, você vai falar, ó, meu irmão, o bagulho é o seguinte, eu coloquei aqui o que ele me falou. Eu não fiquei inventando dados. Tá aqui, ó. Tudo isso aqui, checklist do cliente, está assinado por ele. Então, todas as informações que estão no processo foram informações que ele me deu, que inclusive ele assinou dizendo que essas informações são verdadeiras. Então, essa representação contra mim é ilegítima, ela não pode acontecer. Então, eu vou mostrar para vocês o que que tem que ter no checklist do cliente que tem modelo para vocês no curso. Deixa eu compartilhar minha tela aqui com vocês. Vamos lá. Ó, advogado, checklist de informações sobre a fraude. Aqui, você vai mandar para o seu cliente em um Word mesmo, para o seu cliente conseguir digitar, tá? Digitar, para ele não precisar imprimir, escrever, enfim. Até porque, por exemplo, aqui, ele pode colocar mais espaço do que tem, né? Então, pode ficar bem maior isso aqui, enfim. Então, você vai mandar para o seu cliente exatamente dessa forma. Dia da fraude, seu cliente vai colocar. Hora da fraude, seu cliente vai colocar. Como que a fraude aconteceu? Ah, aconteceu dessa forma pelo WhatsApp, pelo Instagram, não sei o quê, e resumir um pouco como que aconteceu a fraude, tá? Nesse espaço aqui. A comprovante da transação bancária feita ao golpista, tem comprovante de Pix? Sim, não, tá? Vê o que tem aí. Registrou o boletim de ocorrência? Nessa etapa, ele já registrou, né? Então, vou colocar que sim. Reclamou ao banco dessa forma de fraude? Sim. Quando? Tal dia, tal hora. Qual foi o canal utilizado para reclamação da fraude no banco? Foi pelo saque, foi pela ouvidoria, liguei lá para os brother, fui pessoalmente lá em tal data, contestei pelo próprio aplicativo do banco tal, tá? É isso que tem que ter nesse campo aqui. Data e hora que reclamou. Reclamei tal hora, tal data. Número de protocolo de reclamação do banco. Se ele ligou lá, tem o número de protocolo. Coloca aqui. Qual foi a resposta do banco? O que que o banco te falou? Pelo telefone, pessoalmente, pelo aplicativo? O que que o banco falou para o seu cliente? Coloca aqui. Cliente, você usa o Pix em horário noturno? Sim ou não?
Usa final de semana? Qual o valor médio que você realiza? Ah, eu realizo R$ 10 por dia. Coloca aqui, RS. Ô, caralho. RS, R$ 10. Eu uso. Valor médio. Qual o valor médio de TED, né? Porque pode haver golpes em TED. Normalmente pessoas mais velhas usam TED, né? Mas pode acontecer. Usa TED? Qual o valor médio? Qual frequência do uso do Pix diariamente ou semanalmente? Ah, eu uso diário. Todo dia eu faço um Pix. Não, o meu não é tão diário. Eu faço um dia sim, um dia não. Então coloca, é meio que semanal o negócio. Ou coloca dia sim, dia não. Ou coloco só as terças-feiras, por exemplo. Sei lá, ver, né? O seu cliente tem que responder isso aí, mas é um exemplo, o seu cliente entender. A senha do seu banco foi cedida a terceiro? Sim ou não? Cliente, sim, não. Alguma pessoa tem acesso ao seu ao aplicativo do seu banco? Sim, minha esposa. Sim, meu filho. Ou não, ninguém tem, só eu. Ponto. É isso que você precisa saber, tá? Vai colocar a data da cidade do seu cliente, tá? E essa informação também é muito importante. Declaro que as informações listadas no checklist ali acima são verdadeiras e me comprometo a guardar, né, não apagar as conversas com o golpista. Por quê? Conversa com golpista é materialização de prova. Se não tem conversa, não tem prova. Como você vai provar que você caiu num golpe? Só pela transferência? Não, você pode ter feito a transferência por qualquer motivo, né? Então, o enredo, o contexto da conversa do aplicativo, né, do aplicativo de mensagem, é muito importante. Então, você tem que avisar o seu cliente. Não apaga a caralho das mensagens com o golpista. Não apaga. Tem cliente que fica puto. Ah, vou apagar. Não apaga. Não apaga, tá? Inclusive, você se compromete aqui, além de falar que essas informações aqui acima são verdadeiras, você não vai apagar as conversas com o golpista, tá? Nome e CPF de quem? Do seu cliente, caralho, que é ele que vai assinar aqui. E você vai mandar para ele vai preencher tudo isso aqui, vai imprimir, rubricar a primeira folha e assinar a segunda, manualmente. Assinatura manual, igual procuração, não é igual contrato. Contrato é assinatura digital. Pode até ser digital aqui, mas eu prefiro de verdade manual. Faz seu cliente imprimir, ele rubricar a primeira página e assinar a segunda página. E aí ele te manda foto e você guarda no seu notebook. Isso aqui não vai para o processo, tá? Isso aqui é para você se proteger do que eu falei no começo da aula. Contra litigância predatória, se o banco te acusar de litigância predatória, você vai processar o banco, você, no seu nome. Gabriela Bracini está processando o banco porque ele me acusou de litigância predatória e vou juntar aqui, ó. Claro, vai ter um processo específico, então você vai juntar, ó, o checklist dos meus clientes aqui. Todos os processos que eu tenho com o banco tal, que no processo tal me indicou me disse que eu sou litigante predatório, tá aqui, ó, o checklist dos meus clientes. Eu entro com um processo contra eles porque eles falham nas suas prestações de serviço de segurança. Então, eu não estou litigando de forma predatória. Ele está sendo desonroso comigo. Ele está violando a minha moral, a minha psique. Ele não pode falar que eu litigio de forma predatória, porque eu sou uma advogada ética. Eu sou uma advogada litigante mesmo. Eu litigo pelos direitos dos meus clientes. Está aqui, ó. Eu não estou pegando nome aleatório na rua e processando o banco. Tem aqui, ó, a assinatura de cada cliente meu, de cada cliente, tá? Então eu não litigo de forma predatória e você, banco, vai ter que me indenizar porque você está falando merda aí sobre mim, porque eu sou uma advogada ética, tá? E outra coisa, se a OAB, se o seu cliente te representar na OAB porque você perdeu um processo dizendo que você colocou informações que não eram para ter colocadas, você vai mostrar isso aqui para a OAB e falar, não, essa representação é legítima, porque tudo que eu coloquei no processo, o meu cliente me falou. Ele falou para eu colocar, eu não fiquei inventando dado. E tá aqui, ó, o checklist assinado por ele, rubricado na primeira página, demonstrando que ele leu isso, né? Que ele escreveu, inclusive, que ele leu, e a assinatura dele na segunda página, demonstrando que ele declarou que as informações acima são verdadeiras. Beleza? Então, advogado, o checklist do cliente serve para isso. Não é para você colocar na notificação, não é para você colocar no processo, é para você resguardar um direito seu, tá? Faça isso, porque se der merda, você tem como se defender. Advogado tem que prever o futuro, tá? Você serve para prever o futuro. Então, preveja o seu próprio futuro, para você não pegar uma litigância predatória e também não ser representado na OAB de forma indevida. Combinado, advogado? Então, ó.
Bastante material para você, bastante aula, quero você pica nesse assunto, beleza? Bora para a próxima aula.